meninas, tudo bem? Hoje vamos para mais uma lição da nossa revista. Hoje nós iremos para a lição número 14, já estamos bem no finalzinho mesmo. O tema da nossa lição hoje é Minha Vida, Meu Testemunho. E nós iremos continuar aprendendo através da história de Daniel. O nosso versículo de hoje, ele tá lá em Provérbios 20:11, né? Que é o mesmo da semana passada. E diz o seguinte: até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. E os nossos objetivos na nossa aula de hoje é reconhecermos que fomos criados para glorificar e honrar a Deus. Primeiramente, nós temos que ter esse entendimento que eu, você, todos nós fomos criados para glorificar e honrar o nosso Deus. Esse é o nosso papel. Um outro objetivo é que nós temos que desejar ter atitudes de respeito e amor a Deus. E o que seriam essas atitudes? São atitudes que agradem a Deus, que demonstrem esse amor que nós temos por Ele. E como a gente pode fazer isso, né? É o que nós vamos ver com o terceiro objetivo, que é orar durante a semana pedindo a ajuda de Deus para ter atitudes que o glorifiquem. Então, como que a gente pode conseguir isso? Através da busca ao Senhor. Quando a gente ora, pede a Deus que Ele nos ajude a tomarmos essas atitudes, a tomarmos essas decisões que agradem a Ele e que demonstrem esse amor que nós temos para com Ele, tá? Então, esse aqui é o nosso objetivo da nossa aula de hoje. E agora eu vou orar para a gente começar com a nossa história, tá bom? Então, vamos lá. Senhor Deus, obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, por essa lição que nós vamos ter agora. Te peço que o Senhor esteja abençoando esse nosso momento, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai. Muito obrigada pela vida de cada criança que está aí do outro lado, na tela do seu telefone. E que o Senhor possa, Deus, estar alcançando a vida delas, o coração delas, onde elas estiverem, Senhor. Nos usa também como instrumentos aqui. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Então, vamos lá. Na semana passada, nós aprendemos com a história de Daniel, né? E o rei Belsassar. Para isso, nós vimos duas palavras-chave importantes durante a história. A primeira palavra foi a palavra orgulho, né? Nós vimos com o exemplo do rei Belsassar sobre o orgulho. Tá aqui dito do lado contrário, mas aí a tia vai tentar colocar aqui de uma forma para vocês verem melhor, tá bom? Então, com o exemplo de Belsassar, nós vimos que ele era um rei muito orgulhoso. Por quê? Ele confiava na sua própria força, na sua riqueza. Ele achava que ele era muito bom, que ele era o máximo, né? E por se achar tanto assim, né, ele decidiu que ia dar uma grande festa e ia receber todo mundo. Vocês lembram da festa, né, que a tia falou e tudo. E aí lá, o que ele fez de ruim, né? Ele blasfemou contra o Senhor. Ele usou coisas que eram sagradas, né, do templo, que eram as taças, e não deu a devida importância para aquelas taças, né? E aí ele fez isso porque ele se achava melhor do que os outros. Então, vamos procurar uma definição para a palavra orgulho, né? Para que você consiga identificar se você é orgulhoso, tá bom? Uma pessoa orgulhosa é aquela que se acha melhor do que a outra pessoa. E o orgulhoso, ele faz o que quer e não liga para o que Deus quer que ele faça. E esse foi o exemplo de Belsassar. Ele não estava nem aí para o que Deus queria para ele. Ele achava que ele era suficiente. Então, ele ofendeu, através dessa sua atitude, o Deus verdadeiro, né? Ele fez aquilo na festa, ele desagradou muito, muito ao Senhor. Tanto que o Senhor fez, né? Vocês lembram? Exatamente.
Ele escreveu lá na parede, aquela mão apareceu e Belsazar não sabia o que significava, né? Então, a festa acabou de maneira terrível porque apareceu esse dedo misterioso e aquilo lá, aquelas palavras não eram boas. E no final das contas, aquele rei orgulhoso teve um final muito, muito triste. Ele se achava, né, melhor do que as outras pessoas, mas acabou morrendo naquela mesma noite, nas mãos dos seus inimigos. Então nós vemos que a nossa confiança não pode estar na gente mesmo. Nossa confiança não pode estar nas mãos humanas. Nós temos que confiar unicamente no nosso Deus, no nosso Senhor. E agora eu vou perguntar para vocês. Você acha que você tem sido orgulhoso? Você não precisa responder agora, mas pense aí na sua casa, onde você estiver. Será que você tem sido orgulhoso? Será que você tem sido uma pessoa que quer ser melhor do que as outras? Porque assim, muitos adultos e muitas crianças também se acham melhores do que as outras, se acham mais inteligentes do que os outros, se acham até mais bonitos do que os outros. E assim, às vezes até magoam as outras pessoas, né? Algumas crianças, por exemplo, também acham que elas têm um brinquedo melhor, um brinquedo mais legal, porque o brinquedo dela é novo e a outra criança não tem. Isso é ser orgulhoso, porque quando ela faz isso, ela tá diminuindo a outra pessoa e se achando melhor do que a outra pessoa. E não é assim. Então, tem muita criança que não entende também que nós temos diferenças e que às vezes a gente tem que entender a dificuldade do coleguinha. Uma outra coisa que faz você ser orgulhoso é quando você, por exemplo, não entende um coleguinha que tem uma dificuldade na escola. Às vezes tem aquele coleguinha que ele demora mais para aprender alguma coisa, que ele tem mais dificuldade numa matéria, e aí você, mas eu sei fazer, porque aí você acha que o coleguinha é burro. A gente não pode fazer isso, né? Porque as pessoas são diferentes e cada pessoa vai aprender num tempo diferente, de uma forma diferente, não é? Então a gente tem que entender a particularidade do outro, a gente não pode ser orgulhoso e achar que nós somos melhores, somos mais inteligentes, mais espertos, não é? E a gente não pode fazer isso porque se a gente é orgulhoso, a gente vai estar sendo igual o rei Belsazar. E vocês viram o fim dele? Não foi legal, né? Não é isso que a gente quer pra nós. A gente não pode pegar os exemplos ruins. Nós temos sempre que procurar pegar os bons exemplos. Então, nós não devemos ser orgulhosos porque nós não queremos ser como o rei Belsazar. E, para isso, o que a gente tem que fazer? Pedir a ajuda de Deus. Se você identificou aí no seu coração, poxa, eu acho que eu fui orgulhoso alguma vez, você pode orar e pedir para o Senhor que o Senhor tire isso de você. Fala, Senhor, eu não quero ser assim porque eu sei que é errado, eu sei que é pecado. E você pode pedir que o Senhor transforme a sua vida, transforme o seu coração. Basta você pedir para Ele, tá bom? Então, o que a gente faz com o orgulho? O orgulho não agrada a Deus. Então, a gente pega o orgulho, a gente vai rasgar esse orgulho e vamos jogar no lixo, porque a gente não quer isso aqui. Isso aqui é ruim, esse exemplo não é bom, né? Então, eu vou jogar bem aqui no lixo. Agora, depois que a gente pede a Deus e no nosso coração que Ele não nos faça sermos orgulhosos, que Ele nos ajude, o Senhor vai nos ajudar a ter uma outra atitude, que é o exemplo do outro personagem da nossa história. Então, o segundo ponto importante que a gente vai destacar é ter bom testemunho. E o que significa ter um bom testemunho? Ter um bom testemunho é justamente você ter atitudes que agradam a Deus, atitudes que estão na Bíblia, atitude que o Senhor quer para nós. E nós vemos isso através da vida de Daniel. Então, a vida de Daniel, ela nos traz vários exemplos, né, de como a gente deve se comportar, porque Daniel foi o homem que agradou o coração de Deus. Você se lembra algum exemplo específico de um bom exemplo de Daniel? Pois é, Daniel foi chamado lá perante ao rei por ser conhecido como um homem muito sábio. Então essa era uma característica que ele tinha, porque Deus deu a ele, e isso era um bom testemunho que ele dava.
E também ele não adorou outros deuses, ele só se curvava diante de Deus, mesmo que aquilo ali lhe custasse sua própria vida. E através desse bom testemunho, ele levou outras pessoas a reconhecerem o Deus verdadeiro, né? Na historinha que nós vimos, quando Daniel foi jogado na cova dos leões. E ele chegou lá na Babilônia quando ele era bem jovem, né? Nós aprendemos isso na história de Daniel e seus 3 amigos. Ele chegou muito jovem e durante toda a sua vida, até aquela fase que ele já estava com 90 anos, Daniel sempre teve uma vida de obediência a Deus, uma vida que ele sempre deu bom testemunho. Então, as pessoas não tinham nada de mal para falar de Daniel, porque ele sempre procurou obedecer ao Senhor e fazer a vontade de Deus. E mesmo sendo conhecido, mesmo sendo jogado lá na cova dos leões, ele nunca reclamou e nunca duvidou de Deus. Ele sempre teve certeza do Deus que ele servia. E isso fazia com que as pessoas observassem que tinha algo diferente em Daniel. E ele era conhecido por ser um homem sábio e um homem de Deus. Olha que coisa boa, né? As pessoas reconheciam ele porque ele era uma pessoa que obedecia, que servia, era uma pessoa que fazia a diferença onde ele estava. E quando a gente vê esse exemplo de Daniel, de obediência, né, a Deus, a gente começa a pensar também nas nossas atitudes. Será que nós estamos tendo bom testemunho nos lugares onde nós estamos andando? A gente começa a pensar, que lugares que a gente frequenta? Por exemplo, na escola. Como que você pode ter um bom testemunho na escola? Obedecendo a sua professora, ajudando um coleguinha com dificuldade, ao invés de achar que ele não sabe, que ele é burro, você oferece sua ajuda, né? Quando você vê que seu colega não tá conseguindo entender, você se oferece, fulano, você quer que eu lhe ajude? Eu já terminei a minha tarefa, né? Esse é o correto a fazer e isso é dar um bom testemunho. Então, na escola nós podemos dar um bom testemunho dessa forma, né? E que mais? Por exemplo, em casa. Como é que a gente dá um bom testemunho em casa? Obedecendo o papai e a mamãe, não brigando com os irmãos, dividindo os brinquedos, né? Então isso é um bom testemunho. Às vezes a criança tem o brinquedo e o irmão quer brincar também, e aí começa uma confusão, uma briga por um motivo que nem importa. Então o que a gente deve fazer? Vamos entrar num acordo. Olha, eu vou brincar com esse aqui, você brinca com esse, né? A gente pode fazer isso e isso é um bom testemunho, né? Você tem que sempre pensar o que as pessoas ao seu redor pensam sobre você. O que os seus vizinhos pensam sobre você. Isso é dar um bom testemunho. Eles vão ver você e vão falar, nossa, essa criança é uma criança diferente. E a diferença é o quê? É o agir de Deus na sua vida, né? E lá na nossa igreja, quando a gente voltar para a igreja, como que a gente pode dar um bom testemunho? Olha, a gente pode dar um testemunho quando a gente fica quietinho durante o culto, prestando atenção no que o pastor tá falando, quando a gente respeita os irmãos mais velhos lá na igreja, né? Quando a gente faz silêncio, quando a gente vai sempre para EBD sem faltar. Isso é um bom testemunho. As pessoas vão ver que você tem uma vida de obediência a Deus. Você respeita os momentos do culto, você respeita as suas professoras na escola bíblica. Isso é dar um bom testemunho. Então, é bom você sempre estar se perguntando, né? O que as pessoas estão pensando sobre você? Será que você é uma criança que está agradando o coração de Deus? Será que as suas atitudes estão condizendo com a fé, com a sua fé? E a gente vai fazer então assim, a gente vai pegar o ter bom testemunho. Nós vamos fazer o quê? Guardar aqui, ó, dentro da nossa Bíblia, né? Nós temos sempre que lembrar que a gente deve ter um bom testemunho. O orgulho a gente joga fora e a gente guarda o nosso bom testemunho, porque é isso que vai refletir a imagem do Senhor na nossa vida. Então, a gente tem que seguir esse exemplo de Daniel. Nós temos que perseverar na nossa fé, nós temos que obedecer ao Senhor independente das circunstâncias, tá? E isso é uma vida de esforço, realmente, porque muitas vezes não é fácil, né? Às vezes a gente quer ir na onda do coleguinha, às vezes a gente quer tentar
barganhar ali, mas é só uma vez, mas eu não vou. Mas a gente tem que pensar sempre o que Deus tá pensando de mim, primeiramente, e depois o que as pessoas estão pensando de mim. Será que eu tô agradando o coração de Deus? Será que eu tô agradando os meus pais? A gente tem sempre que estar pensando dessa forma. E se a gente perceber que nós não estamos agradando, a gente tem que voltar ao Senhor, se voltar para o Senhor e pedir: Senhor, me ajude a não ser orgulhoso, me ajude a ter um bom testemunho. Porque através da sua vida, do seu bom testemunho, você também pode levar outras pessoas a conhecerem a Cristo. Quando elas virem que você é uma criança diferente, né? Que você é uma criança que obedece, você é uma criança que é compreensiva, é paciente. E as pessoas vão ver que tem algo diferente em você, assim como viu que tinha algo diferente na vida de Daniel. Então, a gente tem que estar sempre preocupada com isso. E você também esteja analisando a sua vida, vendo como você tem se comportado, se as suas atitudes estão dando um bom testemunho. E a minha oração é para que vocês estejam entendendo, né, a importância de se ter um bom testemunho. E que vocês possam estar buscando de Deus isso a cada dia. Amém? Então vamos orar mais uma vez, pedir para que Deus nos ajude e agradecer pela nossa aulinha de hoje. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Deus, por esse momento agora que nós tivemos. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos na Tua Palavra tudo conforme nós temos que fazer. O Senhor já nos deixou tudo prontinho, Pai, para que a gente possa seguir. Muito obrigada, Deus. Obrigada, Pai, por esses bons exemplos que nós temos, como o exemplo de Daniel. Nosso pedido hoje é que o Senhor nos ajude, Deus, a sermos menos orgulhosos, como o rei Belsazar, que possamos ter bons testemunhos, como Daniel teve. Nos ajuda, Senhor, a cada dia estar te obedecendo, te buscando e fazendo a Tua vontade aqui na terra, Deus. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido a importância de um bom testemunho, que vocês possam estar colocando em prática, que vocês possam estar refletindo sobre essas atitudes e que vocês também possam estar se arrependendo, né? E pedindo a ajuda do Senhor quando precisarem, tá bom? Essa é a minha vontade, esse é o meu desejo. Estarei orando por vocês. Novamente falo que estou com muita saudade de todos vocês. E espero que possamos nos ver pessoalmente em breve, tá bom? Então, um enorme beijo para cada um de vocês e até a próxima.